banda de link de internet aqui dentro da rede do MP. Isso causou uma certa instabilidade na transmissão do vídeo apenas para a rede interna. Então, para as pessoas que estavam acessando a plataforma pela rede externa, a transmissão do vídeo foi ininterrupta, sem cortes, e ficará disponível para todos no evento. Contudo, na segunda conferência, nós tivemos uma outra intercorrência. A plataforma Teams passou por uma atualização de ontem para hoje e nós até conseguimos que a professora Fernanda Marinella estivesse na sala, mas aí por uma circunstância que foge ao nosso controle, lá em Maceió, houve uma queda de energia, então o computador dela desligou, ela acabou caindo a conexão e depois a gente não conseguiu mais que ela voltasse. Que pese tenhamos tentado por mais de uma hora a retomada da palestra, da conferência por ela. Em razão disso, nós tivemos que cancelar a conferência da professora Marinella, mas a doutora Jussara, com a maestria em brilhantismo que lhe é peculiar, conseguiu preencher a lacuna da conferência da manhã, de modo que tivemos, evidentemente, alguns prejuízos, mas que foram minimizados graças à atuação da doutora Jussara, razão porque, em público, nós agradecemos fortemente a participação dela. Esses problemas, assim que o evento foi interrompido pela manhã, nós entramos em regime de mutirão e intensivão com a DETIC e conseguimos solucionar agora os problemas para a tarde. De qualquer sorte, o CEAF, mais uma vez, se desculpa por essas intercorrências, mas são coisas que podem ocorrer e só ocorrem quando são feitas, né? Estamos na busca do aprimoramento e o aprimoramento passa por essas experiências. E hoje nós teremos a oportunidade de conversar ouvir dois grandes nomes do Ministério Público, o doutor Otávio Paulo Neto, que considero meu dileto amigo, do MP da Paraíba, é promotor de justiça, coordenador do GAECO da Paraíba, coordenador do Núcleo de Gestão do Conhecimento do Ministério Público da Paraíba, secretário-geral do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o GENICOC, colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, membro da ENCLA, indicação do CNMP, membro do Grupo Interinstitucional de Trabalho do Projeto BIDAL-OEA, Projeto BIDAL, Project de Administração de Bienes Incautos e Decomissados na América Latina, diploma de mérito do COAF 2014, membro do Conselho da ENAC, Escola Nacional de Combate a Cartéis, instrutor da Escola Nacional do Ministério Público e um dos idealizadores do Hackfest contra a Corrupção e do FOCO. O Dr. Otávio é um ser humano iluminado e que com certeza trará grandes avanços na atuação do Ministério Público, que nos deixará a todos encantados. E ele dividirá esse primeiro painel com também uma grande promotora, uma pessoa que eu tenho uma admiração particular muito grande por ter me recebido na instituição e me mostrado um Ministério Público engajado, um Ministério Público fiel às suas bandeiras constitucionais de defender a probidade, defender o patrimônio público, fazer a defesa do regime democrático, lutar pela defesa dos interesses sociais, individuais e disponíveis, que é a doutora Neide, hoje procuradora, mas com certeza ainda no coração dela, com o sentimento ministerial ali da guerra, do bom combate,
da luta pelo que é justo e que é certo, uma grande referência na nossa instituição, doutor Otávio. A doutora Neide é, digamos assim, a nossa meta de profissional, porque ela realmente faz tudo que faz com muito amor, com muita dedicação e procura fazer com muito esmero e com muita competência. E para nós do CEAF é uma honra ter duas pessoas tão importantes e com tanta experiência na matéria de combate à corrupção, à proteção do patrimônio público, à investigação ministerial nesse primeiro painel. E em seguida nós teremos aí um painel que também envolve nomes muito importantes, tanto do MP nacional quanto do MP local, que são o professor Hugo Mazzilli, com grande importância no cenário nacional, na própria história do Ministério Público, e também o professor João Gaspar, aqui do nosso Ministério Público, que tem grandes tem livros, tem teses e muito engrandece a nossa instituição. Mas deles eu vou deixar para comentar na abertura da quarta conferência, e nesse momento eu vou transferir a presidência da mesa da conferência para a doutora Neide, e em seguida já passar a palavra para o doutor Otávio nos encantar com sua palestra, com sua conferência e com seus ensinamentos. Muito obrigado. Matheus, doutor Otávio. Boa tarde a todos. Eu quero falar da satisfação de me fazer presente nesse evento. A câmera está ligada. Isso. Boa tarde a todos. Eu quero falar da satisfação de me fazer presente nesse evento e dizer, assim, do privilégio de reencontrar Alessandro numa função tão condizente com sua capacidade, né? Eu conheci Alessandro no GNCOC, né? Eu do GAECO da Paraíba e ele do GAECO do Amazonas, e sei e vejo nele uma das coisas que a gente procura e prescruta em qualquer promotor, que é a questão do liame entre a afetividade e a efetividade, né? A gente sabe que quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Isso não falta a Alessandro e aos demais que aí compõem o Ministério Público do Amazonas. E, na perspectiva, vou pedir licença a vocês para compartilhar minha tela, certo? Para a gente começar aqui a falar sobre determinadas coisas que envolvem a atuação do Ministério Público nessa era, nessa sociedade do conhecimento, nessa era de pós-normalidade, de complexidade e de tantas coisas. Mas antes de começar também, eu quero mandar meu abraço à doutora Neide, pessoa que também me acolhe na tarde de hoje, e fazer as palavras de Alessandro as minhas palavras, certo? Eu acho que a gente precisa, dentro do Ministério Público brasileiro, fazer exatamente esses arranjos da experiência e da questão da juventude ou da questão do operacional, né? Mas vamos lá. Então, para falar da questão do Ministério Público na era de dados ou na sociedade do conhecimento 5.0, né? A gente precisa ter, primeiramente, essa percepção de que os dados nunca dormem, né? A gente percebe que a gente vive uma profusão assim, extremamente impactante da quantidade de dados produzidos, principalmente agora após a pandemia. Para você ter uma ideia da quantidade de mensagens trocadas no WhatsApp, a gente está aí excedendo todos os limites aceitáveis e racionais em determinados contextos. E essa questão dos dados nunca dormem, ele traz consigo toda uma percepção diferenciada dessa questão. Por quê? Porque nós todas as instituições, todas as pessoas, fomos aceleradas ao digital, né? E esse contexto ele precisa ser visto por uma perspectiva histórica. A gente só chegou até aqui, só chegou nesse momento de convergência digital, de total, vamos supor, virtualização das nossas capas biológicas, né? Porque hoje a gente a gente vai falar isso mais na frente, meio digital, né? Meio híbrido, meio on e off, né? Por quê? Porque, de fato, dentro desse contexto, a gente foi, vamos supor assim, impactado por essas três leis. A lei de Moore, que, na verdade, fala da questão do aumento da capacidade de processamento
a cada 18 meses, essa capacidade ela dobra a cada 18 meses. A lei de Batter, que fala da questão da velocidade de comunicação, que dobra também a cada 9 meses, ou seja, os cabos de fibra ótica, é a capacidade de transferência de dados. E também a lei de Kreider, que fala da questão do armazenamento, que dobra a cada 13 meses, ou seja, a densidade, né, dos nossos HDs, dos nossos hardwares, dos nossos serviços, e tudo isso está levando para uma questão nova, que é a questão da nuvem, dos serviços de nuvem, né? E isso também está trazendo com a gente um impacto bem interessante, que é a questão de quê? Do processo de abundância. A gente vive, na verdade, uma época de abundância, mas a abundância, na verdade, se ela não é devidamente aproveitada, ela pode fazer com que a gente crie determinados, vamos supor assim, impactos, né? A gente fica um tanto quanto afogado nesse mar de dados e a gente fica um tanto quanto impactado por isso tudo. Isso tudo trouxe uma mudança na nossa relação social, né? Por quê? Porque essa realidade aqui, ela trouxe uma deslocalização, uma dessincronização. E a gente, na verdade, hoje tem um avatar. Como eu falei anteriormente, em razão do advento do smartphone em 2007, ou seja, com a condensação de todas aquelas 3 leis, né, numa plataforma, ou seja, no celular. Para vocês terem ideia, a capacidade de processamento no celular em 2007 era maior do que a capacidade da Apollo 11, que foi para a Lua, né? Então, o que está acontecendo? Quando a gente fala em presença, a gente falava, né, no caso, que presença é todo mundo junto. Mas com o advento aqui do telégrafo e do telefone, presença era estar, o quê? Vamos supor, disponível, né? Tá ali, ou seja, havia uma deslocalização. E com o advento da internet, geralmente em 2000, a gente percebe que a questão, além da deslocalização, houve a dessincronização, porque presença era estar né? E com o advento agora da OIT, ou seja, da internet das coisas, a gente vai perceber agora que presença é se fazer presente no ambiente virtual. A gente vai estar sempre lá. A gente vai estar sempre junto. É tudo conectado. É nossa geladeira conectada, nosso carro conectado, as tecnologias vestíveis. Isso tudo trouxe várias dimensões. E é importante a gente entender isso. Eu estou fazendo esse overview para que a gente consiga compreender a questão da aceleração digital e a questão por que o Ministério Público precisa também se transformar, né? Ter esse processo de transformação digital, esse transformação do seu mindset, e sair de um mindset linear, fabril, para um mindset exponencial, onde a gente possa entender todo esse processo de deslocalização e de dessincronização. E o Brasil, o que é que o Brasil tem a ver com isso? Qual é o contexto do Brasil nisso tudo? Para vocês entenderem bem, o Brasil, dados de 2019, ele tem vocação digital. O Brasil é um povo, né? É um povo que tem vocação digital, né? É um povo que vive conectado, é um povo que está sempre presente nas redes sociais, tanto é que a gente é um dos maiores participantes das redes sociais e suas aplicações, que é Facebook, Instagram, TikTok e outras aplicações. Para você ter ideias, naquela época, né, em 2019, 7 entre cada 10 brasileiros estavam conectados, 67% da população brasileira tinha smartphone, apesar de não ter esgotamento sanitário, mas smartphone tem, né? Existe smartphone, mesmo que não tenha feira em casa, certo? E o tempo, naquela época, né, na época de 2019, a gente passava 9 horas. E esse tempo foi certamente muito multiplicado agora na pandemia, né? Isso tudo traz aqui um dado importantíssimo para a investigação criminal. Essa questão de rastros, pegadas e sombras digitais. E que a gente não é o objeto da exposição, né? Mas a gente tem que entender que rastros, pegadas e sombras no ambiente digital são extremamente importantes para recompor caminhos e entender determinadas consequências dentro desse ambiente digital. Então, 7 de cada brasileiros estão em alguma rede social, né? Então, nos últimos 4 anos, o brasileiro que consome vídeos online, né, houve um aumento de 75%, 86% dos brasileiros estão conectados, né, e assistem vídeos online. A gente pode ver que nossa geração
dos nossos filhos e netos, eles já fazem o consumo sob demanda, ou seja, eles próprios criam sua demanda, e tanto é que a TV aberta está com um problema seríssimo no Brasil, e por aí vai, né? Isso tudo trouxe consigo a revelação dessa geração Z, como o Silvio Meira, que para mim é o cara, né? Ele diz muito bem isso, ele diz que a geração Z é uma geração diferente, uma geração nova, é uma geração pós-gênero, pós-raça, porque, na verdade, eles são nativos digitais, né? Como a gente pode perceber, a molecada de 10, 12 anos já sabe mexer no celular como ninguém, já mexe no computador, já consegue interpretar aquelas coisas como poucos, né? E percebe toda essa questão aqui dessas circunstâncias desse ambiente digital. E eles, na verdade, têm uma interação diferenciada. Além da questão da tolerância, são bem mais tolerantes, são bem mais empreendedores. A questão do maker, você vê a quantidade de youtubers e de influencers nessa geração, é bem específico. Isso tudo trouxe consigo essa questão da redefinição, aqui logicamente tem uma brincadeira da pirâmide de Maslow, das necessidades essenciais do homem, mas aqui na base da pirâmide colocaram aqui Wi-Fi e bateria, né? Logicamente para fazer contexto, né? Para ser contexto dessa revolução digital. Mas na verdade essa questão aqui, em que pesa a brincadeira, a pirâmide de Maslow foi revisitada agora na comemoração de seus 100 anos por Lieberman, nesse livro Social, em qual ele percebe, de fato, que as necessidades físicas aqui deram lugar às necessidades sociais, e ficou mais do que verificado, mais do que observado, que, na verdade, a primeira necessidade é a necessidade da interação social. Isso, de fato, é visto de maneira muito, muito tranquila. Por quê? Porque o homem, o ser humano, na verdade, né, ele é um dos poucos que não sobrevive sem essa interação. Né? Logicamente, a gente precisa, nos primeiros anos de nossa vida, da presença materna para que a gente consiga superar determinadas intercorrências, mas, acima de tudo, também a gente precisa se relacionar. E esse relacionamento ele vai estar em rede, principalmente nesse ambiente digital. Isso tudo é extremamente relevante. Por quê? Porque a gente começa a perceber isso. Isso aqui é um insight também de Silvio Meira, que a gente, na verdade, como eu falei, é um pouco híbrido, é um pouco digital. Ou seja, a gente tem o digital, a gente tem o social e o físico. E nessas interações entre cada instância dessa aqui, ele estrutura o outro. Né? A gente está, na verdade, nesses três ambientes aqui, o ambiente digital, social e físico, em que eles fazem o sustento do outro, né? Isso é bem interessante, por quê? Porque, na verdade, não se fala mais em digital, ou social, ou físico, mas digital. É um neologismo trazido por Silvio Meira, muito interessante. E dentro desse contexto, a gente precisa entender exatamente isso, que o homem, na verdade, ao criar a tecnologia recria o homem. E a gente percebe isso aqui. A gente percebe que a gente tem sido reinventado. De fato, Darwin tinha razão. A nossa adaptação a esse novo momento é extremamente singular, né? E isso tudo traz consigo uma mudança de jogo. E aqui a gente vai começar a tentar focar dentro do assunto aqui sobre a questão da investigação criminal. Qual é a mudança no jogo? Qual é a virada do jogo? É transformar o cubo, né, em esfera, é a gente poder carregar isso. A gente precisa, na verdade, entender esse momento e essa circunstância. Por quê? Porque o que vai definir tudo isso não vai ser a quantidade de dados que a gente consome, o quanto a gente faz presente no ambiente digital, mas a estratégia. A gente vai ver aqui ao longo da nossa fala que a estratégia é o fator preponderante para a mudança de tudo, inclusive na abordagem da nossa prestação enquanto órgão, né, na nossa prestação das nossas atribuições à sociedade. E essa estratégia, na verdade, ela vem sendo, ela pode ser vista em várias manifestações ao redor do mundo. Obama, quando ascendeu à presidência da República, ele foi um dos primeiros a fazer com que o governo americano tivesse uma política voltada à questão do consumo da massa de dados e criar sistemas que dessem melhor apoio à decisão.
e ele, em tese, criou todo um processo de governança, permitindo que o governo americano conseguisse estabelecer uma política de Big Data, onde as políticas, né, decorrentes daquela opção fossem mais assertivas, né? E isso também pode ser visto também na França com Macron. Macron, quando ele ascendeu ao governo francês, ele disse que queria fazer e tem feito a França como se fosse uma startup. Tanto é que a França é um dos países onde mais se recruta engenheiros e pessoas com conhecimento de exatas no mundo, né? Isso é bem interessante. Por quê? Porque tanto os Estados Unidos quanto a França perceberam a necessidade de adentrar esse mundo digital. Inclusive, assim, a gente, quando conversa com o pessoal desses países a gente percebe que a preocupação desses países não é mais com o terrorismo, narcotráfico, com o ISIS. Na verdade, a preocupação deles é com a inteligência artificial. Tanto é que o maior problema do governo americano é a China, certo? E o domínio e a primazia da China, quer na tecnologia 5G, quer com o domínio da inteligência artificial. Tanto é assim que tanto os Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, como a Dinamarca, e Estônia e outros países que têm uma certa proeminência nesse ambiente, todos eles têm uma política bem orientada a dados, né? E qual é a realidade do Ministério Público brasileiro? Na verdade, a gente vive uma grande realidade. Qual é? A gente ainda vive o Ministério Público demandista. O Ministério Público, na verdade, é onde não há uma percepção da necessidade de se migrar para esse ambiente digital. E a gente, na verdade, tem visto em nossas instituições um verdadeiro cemitério, né? Um cemitério aqui de dados. A gente, na verdade, não sabe tirar valor e conhecimento para aumentar a nossa assertividade da massa de dados que nos é acessível, quer por nosso assento constitucional, quer através da nossa interação com a sociedade. E dentro desse cemitério de dados aí, aqui a gente percebe que além desse cemitério de dados, há um cemitério de expectativas e uma quebra da confiança da população, uma quebra nossa, de confiança nossa para com a população. E a gente percebe que, em que pese a gente ter muitos, né, dados, a gente fica, muitas vezes a gente é infobeso, a gente tem uma massa de dados extremamente significativa, mas a gente não faz absolutamente nada. A gente é um tanto quanto paquidérmico, meio lerdo. Por quê? Porque essa infobesidade não permite que a gente caminhe. A gente tem chamado de efeito dromosférico, a gente tem uma paralisia, né? Uma paralisia total frente a essa massa de dados. A gente não sabe o que fazer. A gente não tem como, não trabalha esse direito. E a gente também vive um problema muito sério, que é a questão do síndrome do pato, que eu costumo dizer isso, eu até peço vênia aqui a alguns que discordam, mas a gente, na verdade, o Ministério Público brasileiro parece muito um pato. Não anda direito, não voa direito e não corre direito. Não faz nada direito, porque quer fazer tudo. E não tem uma coisa que é necessária nessa economia da informação, que é foco. Nessa economia da informação, foco é tudo, certo? Então, mas o que é que isso tem a ver? E daí? O que é que isso tem a ver? Por quê? Porque isso tudo, clareza, é poder. A gente tem que sair de um ambiente onde a sintaxe e a semântica são prioritárias e partir para o pragmatismo. A gente tem que ser assertivo. E a assertividade está diretamente ligada à questão da mentalidade digital, certo? Por quê? Porque a gente muitas vezes é chamado a agir na urgência e decidir na incerteza. E essa incerteza aqui, ela pode ser diminuída, arrefecida com sistemas de apoio à decisão, com o uso inteligente dos dados. E a gente vai perceber mais à frente que os dados não são tão relevantes dentro de um cenário totalmente complexo, um cenário pós-normal, um cenário totalmente digital. Porque se esse camarada aqui, que aqui é retratado, né, não tiver clareza, né, para agir nessa urgência e para decidir nessa incerteza, para aferir que essas pessoas aqui não são ameaça, ele vai ter que ter o quê? Bem treinado, ele vai ter que estar bem treinado, vai ter que estar bem seguro para tomar a decisão mais correta e daí então não ter um erro. Por quê? Porque o nosso erro não é tolerado pela sociedade, em que pese isso ser um grande equívoco dentro desse universo, né? Mas o que é que está acontecendo também? Nessa questão de agir na urgência e decidir na incerteza, a gente percebe exatamente isso. Como a gente está num mundo VUCA, num mundo muito acelerado, a gente percebe que entre o evento e a tomada de decisão, quanto mais demora existir,
mais valor vai ser perdido. Né? Mais valor perdido vai se ter. Então, se a gente tem um evento aqui, pandemia, e a gente aqui demora a tomar, né, medidas para contratar vacinas e fazer, a gente vai ter o quê? Várias vidas perdidas. O valor vai ser extremamente diminuído na nossa resposta. E para que isso, na verdade, seja melhor adequado, a gente tem que estar preparado para isso. A gente precisa ter uma resposta frente ao evento. E quando a gente está preparado para isso, quando a gente tem uma mentalidade digital, quando a gente, de fato, tem essa percepção da latência entre a questão da captura do dado e até a tomada de decisão, a gente vai ter um processo de assertividade bem maior. E nisso, falando em assertividade, a gente tem que entender exatamente isso aqui. A assertividade está diretamente ligado não à quantidade de dados, mas à pergunta certa. Né? De nada adianta você ter a pergunta certa, certo? Quer dizer, você não adianta ter, vamos supor, muitas vezes, você ter a resposta certa para a pergunta errada. O ideal é você ter a capacidade analítica de formular as perguntas corretas. Hoje, nesse universo, o que mais tem valor é a pergunta certa. A gente tem que ter, através de um emprego massivo da tecnologia, espaços cognitivos, onde nos seja permitido a pensar o problema. Por quê? Porque pensar o problema é uma coisa que nos faz ter maior assertividade. Einstein, nessa passagem, dizia exatamente isso. Se ele tiver 1 hora para resolver um problema, ele vai passar 55 minutos pensando na pergunta, certo? E 5 minutos executando. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente fala de ciência de dados, a gente percebe que o processo de normalização do dado, estruturação do dado, é um processo que consome pelo menos 60% do tempo. Os outros 40% do dado, ele vai estar exatamente em quê? Na formulação e na apresentação. Para que a gente consiga fazer do dado sabedoria, a gente tem que transformar ele em informação, transformar ele em conhecimento, até chegar na aplicação do conhecimento. Muitas vezes a gente no Ministério Público tem tão somente dado, sequer tem informação, sequer geramos conhecimento e muito menos sabedoria. Então a gente, na verdade, percebe que é uma burocratização. E muita gente acha que migrar a burocratização para o ambiente digital é fazer transformação digital, não tem nada a ver. E a transformação digital não é a gente colocar um escorrego dentro do Ministério Público ou ir de bermuda trabalhar. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é a mentalidade, é a cultura. É a gente começar a perceber que a gente tem que ter mais tempo para formular as perguntas corretas. E as perguntas corretas, na verdade, elas têm que vir dentro exatamente dessa questão da destreza digital. É a capacidade de reconhecer oportunidades e de resolver problemas complexos, com o uso combinado das tecnologias e das habilidades humanas. Ou seja, a tecnologia jamais vai se desonerar da humanidade, da humanização, do processo. Por mais que a gente migre para a questão da inteligência artificial, a gente já sempre vai ter como pano de fundo as habilidades humanas. E a gente precisa ter essa habilidade humana, que é exatamente o pensamento crítico. O pensamento crítico é fator preponderante nesse universo digital, porque as perguntas são o que existe mais caro também nesse universo. Né? Para que a gente consiga atribuir maior valor e gerar sabedoria, a gente precisa ter exatamente o entendimento aqui, o entendimento da questão, os porquês, certo? E verificar exatamente que a questão desse processo, ele vai estar diretamente ligado, a todo um processo de maturação digital, né? Partindo desde um processo que é muito comum, e foi muito comum nos idos de 2000 dentro do Ministério Público, que a gente tinha ainda ministérios públicos que negavam a questão da importância do dado, passando pela questão aqui, no meados de 2000, a questão da curiosidade, onde foi dado acesso à InfoSeg e alguns sistemas, em que as pessoas usavam por curiosidade, passavam um carro e a gente queria saber a placa, muitas vezes para pegar o contato da motorista ou do motorista, saber quem era aquela pessoa, a gente fazia por curiosidade. A gente começou também depois, lá, já no início de 2010, por exemplo, a começar a usar o dado para verificar
se a escola dos nossos filhos tinha ou não tinha, vamos por dislikes nas redes sociais, se eram devidamente adequadas, e de repente a gente se viu aqui exatamente vestido pelos dados. Ou seja, nossas tomadas de decisão, todas elas começavam a se centrar no dado. A gente começou a ver aqui um universo profuso de holders, de investidores, pessoas que analisam risco, pessoas que analisam cada ponto da sua interação no mundo físico ou digital. E isso tudo traz consigo o quê? Uma mentalidade de data drive, ou seja, instituições orientadas a dados. Isso aqui é o que é o ideal. Mas para fazer isso aqui, tem que seguir todo um processo, certo? E esse processo, muitas vezes, é óbvio, mas tudo é óbvio, né? Desde que você saiba a resposta. E uma coisa nisso tudo, e aqui eu vou entrar mais de maneira mais específica, já partindo para a gente mostrar os sistemas, é como é que a gente pode aprender a usar dados para gerar benefícios, né? Não só através da formulação das perguntas corretas, mas como é que a gente deve fazer isso? Como é que a gente deve ter uma estratégia para isso, né? E por quê? Porque se você não tiver dados, você vai ser uma pessoa com opinião, né? Então, o que é que está acontecendo? Para a gente poder caminhar nisso aqui, a gente precisa primeiramente entender o contínuo, o ciclo da informação. Desde a captura, desde a geração, captura, armazenamento, busca, encontro, obtenção, recuperação, processamento, distribuição, apresentação, terminação, passando exatamente pela propriedade, consistência, segurança, preservação, que envolve governança. E aqui envolve exatamente o quê? A forma como a gente vai transformar, ligar, analisar, relacionar, visualizar e ter entendimento. Isso tudo aqui demonstra a necessidade de, quando a gente tiver uma massa de dados, a gente efetuar 5 perguntas. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês mais à frente, isso aqui, por trás disso aqui, ó, aqui, a gente tem essa mandala aqui. Essa mandala aqui é um projeto nosso, certo? Que eu vou mostrar para o sistema para vocês, a Alessandro já conhece, outras pessoas conhecem. É um projeto nosso de mapeamento de fontes abertas ou passíveis de ser acessadas mediante convênio, em que a gente, na verdade, tem indicadores de risco de corrupção. E quais são essas 5 perguntas que têm que ser efetuadas, né? Que dados temos? Onde ficam os dados? Certo? Que sistema usam que dados e para quê? Certo? Já resolvemos a conformidade, ou seja, a forma como a gente usa os nossos dados e a gente tem as nossas regras e a regulação. Essas perguntas estão todas elas postas naquela mandala. E o que é que os dados podem fazer? Eles aumentam a nossa agilidade, reduzem nosso risco e custos, criam oportunidades. Por exemplo, quando a gente resolveu fazer essa migração da transformação, ou essa migração digital, a gente começou a perceber isso. A gente precisava aumentar a nossa agilidade, a gente precisava ser mais assertivo. E a gente precisou, na verdade, criar um processo de conformidade para a gente consumir nossos dados, para que a gente tirasse valor daquilo ali, para que a gente transformasse o dado em informação, informação em conhecimento e, quem sabe, né, gerar de vez em quando sabedoria. E isso tudo trouxe a diminuição dos riscos, porque a gente começou a perceber que a utilização massiva, né, de dados, ou tomadas de decisão orientada a dados, reduziu os riscos operacionais, nossos recursos eram melhor geridos, quer humanos, quer financeiros, e houve uma diminuição dos custos, né, dos custos como um todo. E há uma criação de oportunidade. Por quê? Porque a gente percebe que isso é um processo de escala, é um processo de crescimento. Há uma escalabilidade tremenda nisso, certo? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma massa de dados, a gente percebe que essas perguntas aqui, elas têm que ser feitas. E como vocês vão perceber, vou mostrar para vocês no sistema, a gente precisa fazer exatamente isso aqui, as perguntas. Como, quando, onde, quanto, qual, porquê, outras, certo? Por quê? Porque cada pergunta dessa aqui vai estar relacionada com uma determinada resposta e uma determinada forma de visualização, quer através de um BI, como a questão dos KPIs, indicadores, quer a questão de outros dashboards aqui, como a questão de Big Datas, ou, na verdade, QDDs, Key Logic Data Discovery, nos quais a gente vai poder mensurar melhor isso, certo? Por quê? Porque a gente precisa, de fato, muitas vezes, entender isso, certo? Entender o problema, aquela questão do conheça seu investigado, conheça seu alvo, né? QWT, né? You know your target, né? A gente precisa entender ele, entender os relacionamentos dele, entender
quais são os vícios, os vieses de personalidade, entender com quem ele se relaciona, quem são os familiares, quais são os gostos, como é que ele habita, até porque a gente tem que pegar os pecados capitais e transpô-los para as redes virtuais e entender completamente ele através dessas perguntas que, na verdade, a gente pode ver aqui, que é aquela questão do ciclo W2H, né? Então, o que é que está acontecendo? No início de tudo, a gente tinha esses sistemas aqui chamado Data Warehouse, que eram dados estruturados, que depois de filtrados eram preparados e guardados, certo? E depois de um tempo a gente começou a surgir os Data Lake, que eram dados de forma original e eles, né, eram consumidos em tempo real. Mas uma coisa que a gente percebe disso tudo aqui, dessa questão do Data Warehouse e do Data Lake, é o seguinte: se a gente não tiver um processo de gestão, certo? Esse Data Lake aqui, esse lago de dados e esse armazém de dados aqui vai se transformar num grande pântano, né? Como eu falei para vocês. E se a gente não perceber isso, palavras de Silvio Meira, a gente tem que começar a perceber que a gente precisa evitar que os dados, né, nos levem para o brejo ou que eles cheguem ao brejo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente precisa de gestão. A gente precisa de entendimento de negócio. E, para isso tudo, a gente precisa entender todo esse processo contínuo aqui de captura, certo? Armazenação, organização, documentação, busca, recuperação, processamento, compartilhamento, distribuição, apresentação e terminação, certo? E para ter valor isso aqui, a gente precisa exatamente encontrar o valor do dado que está nessa segundo ciclo aqui azulzinho, que é o relacionamento, transformação, síntese, análise, simplificação, entendimento e visualização. E aqui a gente tem a questão da governança e tem a questão aqui também da segurança do dado. Mas por quê? A gente precisa entender isso. Tudo isso é estratégia. E isso tudo que a gente está falando aqui, os algoritmos, eles são a estratégia e a execução do nosso negócio e de qualquer negócio. Quer público, quer privado, quer qualquer coisa hoje. A gente vai ter que se acostumar com isso aqui, com algoritmos. Na verdade, a gente vai ter ministérios públicos que vão ser curadores de algoritmos, vão ser curadores dessa nova realidade. E a gente precisa entender bem isso. A gente precisa, vamos supor, se situar nesse ambiente. A gente precisa entender que a estratégia, né, a estratégia é que vai importar. Tanto é assim que, se você for perceber as grandes operações e as operações complexas, muitas vezes os dados, eles padecem perante a estratégia. A estratégia é que é o mais importante. A estratégia é que define absolutamente tudo. Né? Porque você vai ter um universo de dados e você vai ter elementos prospectivos para saber exatamente aonde atacar, quando atacar, como atacar e de que jeito gerir aquilo tudo. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma falsa percepção. A gente acha, muitas vezes, dentro do Ministério Público, que trabalho, né, é igual a resultado e é igual a solução. E não é. Trabalho é diferente de resultado, que é diferente de solução. Às vezes você trabalha muito, pode ter algum resultado, mas muitas vezes sequer tem solução. É raras as vezes em que você trabalha, tem resultado e tem solução. E para isso, dentro desse universo digital, para aumentar a questão da solução, a gente ter mais assertividade, a gente vai ter que saber bem gerir esse universo de dados. E para isso, a gente precisa ter essa percepção aqui. A gente precisa começar a se permitir executar, ou seja, a gente precisa dar essa questão de fazer, de um ambiente maker, onde a gente se submeta exatamente à execução imperfeita do desconhecido. A gente tem que prototipar, a gente tem que criar, a gente tem que inovar. É por isso que é muito importante os laboratórios de inovação, é muito importante uma cultura de dados, é muito importante uma cultura organizacional opt-in, onde a gente pegue todos e envolvam todos nesses processos, certo? Para que a gente consiga entender que o aprendizado é contínuo, certo? Que é um contínuo, porque nossas habilidades, nossos skills, ela tem uma vida muito curta nesse universo tão complexo, tão acelerado, certo? Aquilo que você aprendeu na universidade, certamente não vale mais de nada hoje, certo? E eu vou pedir licença agora para fechar minha apresentação aqui e abrir aqui agora, certo? Abrir aqui agora os sistemas, para vocês entenderem o que a gente está fazendo, certo? Para vocês entenderem um pouco como a gente está fazendo e o que a gente está fazendo.
certo? Então, dentro disso tudo, dentro dessa gerência, ou dentro dessa perspectiva de dados, o que é que a gente está fazendo? Usando os algoritmos aqui, a gente criou determinadas questões envolvendo aquela mandala de riscos de corrupção, e a gente aqui pega, por exemplo, aqui a gente tem riscos a gente tem aqui um sistema de detecção de empresas de alto risco por município. Então, a gente tem todos os municípios da Paraíba, a gente aqui já tem determinadas tipologias, e a gente aqui já gera todo um relatório, certo? De empresas que se relacionam com o município de Água Branca, em que a gente percebe o que aqui, ó, no relatório. A gente já tem uma empresa com sócio político, uma empresa fundada próxima à data do primeiro contrato, empresas com beneficiários sócio do Bolsa Família, empresas com beneficiário aqui do Bolsa Família e Servidor Público, 5 empresas com valores consideráveis de aditivos. E a gente já tem mais ou menos um retrato do município. E a gente aqui já tem a especificação. Se eu partir para o lado aqui, vocês vão perceber aqui, ele já mete, já tem uma coisa simples, uma API simples, ele já mete aqui a gente na empresazinha aqui, ó. Ele já pega a gente aqui na empresazinha aqui, ó. A gente já vai lá e verifica se o frontispício da empresa é compatível com o modelo de negócio, certo? A gente já verifica aqui se essa empresa aqui, né, que aqui está como se fosse uma casa de bateria, né? Se essa empresa aqui, ó, é compatível, certo? Eu também já posso ir, eu vou mostrar para vocês mais à frente aqui, né? Ela já tem todo o quadro social da empresa, os contratos da empresa, já tem tudo mais ou menos delineado, certo? Isso é bem interessante para a questão do promotor, do tomador de decisão, ter essas informações para que ele possa melhor construir sua estratégia de como abordar isso. E se ele precisar de mais dados, aí ele vem para cá, para o nosso sistema, certo? O nosso sistema aqui, ele vai ter aqui os dados necessários, ou seja, os dados cadastrais necessários, certo? Da empresa, certo? Com todos o portfólio de dados aqui, desde o dado cadastral aqui, todo dado cadastral, com todos os empenhos estaduais e municipais, certo? As tipologias que a empresa se encontra, certo? Aqui já vai ter toda uma tipologia, certo? Vai ter os dados aqui, os dados virtuais, os eleitorais, ou seja, as doações que ele fez, para quem fez, quando fez, por que fez, certo? Já vai estar tudo aqui mais ou menos, já vai estar tudo aqui. A gente vai ter aqui robôs, que ele já vai fazer aqui, varrer as redes sociais e trazer informações dessa pessoa jurídica, né? Já vem aqui, traz todas as informações, certo? Os diários oficiais, já traz aqui o Juiz Brasil, a gente já facilita aqui a busca de determinados processos, certo? E ele sai varrendo tudo isso. Tudo isso aqui é passível de ser baixado, certo? De ser baixado. Ele já gera um relatório que eu posso anexar o PJE, ou anexar meu PIC, ou outro procedimento. E se eu quiser ter uma melhor compreensão ainda dessa empresa, eu também posso ir aqui e visualizar isso em termos de dashboard. Eu posso ver aqui como é que essa empresa se comporta, certo? De melhor forma. Então, ele vai gerar aqui um relatório mais organizado, né? Uma visualização mais organizada, um dashboard, ou seja, a gente vai ver o passado, uma análise descritiva, certo? Do que, de fato, essa empresa, como é que essa empresa é, certo? Ou seja, a gente verifica aqui que é César Posto, né, que é diverso daquele que a gente viu ali no frontispício, vê aqui uma questão bem específica, a gente já verifica ele aqui novamente, né, o quadro societário, aqui o KNAI, que é bem importante isso aqui, porque a gente já começa a perceber se esse KNAI está diretamente ligado com o objeto social, né, se está devidamente, se a atividade da empresa, o Código Nacional de Atividade da Empresa tem a ver com o seu objeto, se isso é pertinente ou não. Quanto maior o número de KNAI, maior a probabilidade de uma empresa ser instrumentária. Se o sócio, né, quem são os sócios, aqui como é uma questão aqui de uma MEI, eu acho que aqui é uma, né, tá no nome da pessoa física, a gente já tem aqui também todos os dados, aqui também, tá vendo? Se ele é analfabeto, se ele é do CadÚnico, servidor municipal, estadual, federal, filiação partidária, doador eleitoral, né? Verifica aqui quem é o contador,
esse caso específico, o dado não chegou, verifica que os valores, por modalidade de licitação, que a gente vai ter que alterar isso agora, né, com a nova lei, né, e a gente verifica que eu só quero o convite, eu quero só entender o convite aqui. Ele vai me trazer aqui só o convite, ele vai me trazer aqui o dado do convite, ou seja, ele atuou aqui, né, eu quero ver aqui sem licitação, pronto, ele vai me trazer o dado, certo? E assim sucessivamente, certo? Ele verifica aqui essa questão toda dos dados, me dá também aqui um mapa de calor para eu entender aqui aonde ele atua e eu compreender as relações, vamos supor, sociais dele, né, ou políticas, porque isso aqui é bem esclarecedor em alguns pontos, né? Para a gente entender se ele tem alguma ligação com o chefe político, os municípios que têm mais interação com ele, certo? E as análises dos vínculos, né? Ou seja, você percebe aqui que essa empresa, o e-mail da empresa tem várias empresas com o mesmo e-mail. Né? Isso aqui também é um indicativo muito forte de outras questões, né? Isso tudinho aqui nesse sistema. Então, são dados aqui bem específicos para tomar de decisão, ou seja, tudo aquilo ali que eu falei para vocês serviu de base teórica para a gente construir essa solução. Essa solução aqui é uma solução não proprietária, construída pelo Ministério Público da Paraíba, e hoje ela na verdade, é disponibilizada tanto ao Poder Judiciário como a todos os órgãos do governo, quer polícia, quer fisco, quer controladoria, quer Tribunal de Contas, certo? E aqui, além dos dados cadastrais, certo? A gente tem aqui os dados também, deixa eu pegar aqui, a gente tem algumas aplicações de inteligência artificial. Afora isso também, para facilitar o entendimento dos relacionamentos, a gente criou algumas aplicações, como por exemplo, aqui, eu já posso colocar aqui o CNPJ da empresa, verificar aqui a cadeia de relacionamento da empresa, certo? Aqui já é outro exemplo. Eu já pego aqui, ó, eu já vou trazendo esses relacionamentos. Eu posso fazer aqui tantas vezes quanto for necessário. Eu posso explodir todo o relacionamento. Eita, o pessoal mexeu aqui, deixa eu pegar aqui. Eu posso explodir todo o relacionamento, ou seja, todos os relacionamentos possíveis na minha base de dados, da mesma forma que eu estou aqui nesse sistema, certo? Eu posso trazer aqui, eu posso baixar aqui o dado, eu posso baixar, e aqui ele vai me explicar por que cada entidade dessa está representada graficamente, todos os dados, o porquê cada um está ali, certo? O porquê ele se faz presente aqui. Eu posso organizar as arestas, para que eu possa exportar isso aqui, eu posso exportar isso aqui também com um PNG, que eu posso colocar isso aqui eu posso colocar isso aqui numa petição, trabalhar isso aqui. Eu tenho várias possibilidades para utilizar o grafo, né? Eu posso aqui também no grafo fazer o quê? Eu posso colocar aqui vários CPFs e verificar os pontos comuns, ou seja, os nós, o que liga eles, se é o mesmo telefone, mesmo endereço, mesmo e-mail. Então, se eu tiver investigação complexa, em que eu tenha vários investigados, eu posso entender quais são os pontos comuns entre eles. E daí, então, eu perceber esses pontos comuns para poder ligá-los à minha hipótese, né? Isso é bem contextualizado. E, afora essa questão aqui, a gente tem algumas outras, né? Afora aquela questão que eu falei para você do relatório de detecção de fraude, de risco, né? De empresas. A gente tem aqui um sistema já mais robusto. Esse aqui é um sistema em que a gente criou um algoritmo para detecção de fantasmas e também nesse contexto aqui, pessoas, servidores públicos que podem, né, dentro de um processo hipotético, fazer a divisão dos seus valores com terceiras pessoas. Isso aqui a gente tem aqui 15 tipologias que constroem o algoritmo. Para vocês terem ideia aqui, uma dessas tipologias
é a questão do domicílio. Se a gente for pegar a nossa legislação, eu creio que uma pessoa física, ela pode ter, segundo a visão do Código Civil, 5 domicílios. O domicílio laboral, o domicílio que ela elege, o domicílio conjugal, o domicílio eleitoral e tem outro domicílio aí, certo? Que eu esqueci agora de cabeça. E ele faz um cálculo da distância desses domicílios. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui a Lagoa Grande. Vou pegar aqui o município da Lagoa Grande. Ele já vai me trazer aqui a probabilidade, certo? Isso é a probabilidade desses servidores aqui serem fantasma, certo? Você percebe aqui que quais servidores se encaixam em quais tipologias. Quando a gente, na verdade, iniciou esse processo, né, de aplicação de algoritmos e de tipologias, a gente percebeu o seguinte, que o que vale muitas vezes não é o peso, o que vale muitas vezes é a quantidade de inserção em tipologias. Então, a probabilidade desse aqui ter mais problema do que esse aqui é um tanto maior. Se eu quiser saber quem é esse cara aqui, eu vou aqui, certo? E já tenho todo mais ou menos o esquadrinhado porque ele está ali, né? A gente percebe que ele aqui tem um cargo estadual, tem um cargo municipal, ele é vereador e tem um cargo, se não tiver compatibilidade de horário, vai ter problema, certo? E aqui, já tem a questão de um empenho, tem um empenho municipal também aqui, ó, certo? Tem a filiação dele, tem a tipologia porque ele está ali, os vínculos que ele tem, né? Onde ele está aqui, ó, ele é operador, o vínculo que ele tem é com a CAGEPA, que é a questão da concessionária de águas aqui do estado, certo? A empresa que ele tem, ele também pelo visto, aqui é presidente de um clube, né? O eleitoral dele, né? Ou seja, ele na condição de vereador, o que recebeu de quem, os bens que ele já tem, tá vendo? Certo? Já tem todo o quê? Os dados consumidos, né? Os dados, vamos supor assim, consumidos não, desculpem, dados passíveis de serem dessumidos, ou seja, sejam consumidos, né? Então, o que acontece? Na mesma ideia, a gente também criou aqui a possibilidade, por exemplo, de que eu pego o município aqui, vou pegar aqui a Lagoa Grande também, e eu quero saber também aqui em Alagoa Grande, nas empresas que têm sede em Alagoa Grande, o risco dessas empresas. Então, eu já vejo aqui uma empresa, tá aqui essa empresa aqui, ela tem um risco altíssimo. Mas por que ela tem esse risco altíssimo? Eu vou aqui e já sei mais ou menos por que ela tem. Então, o algoritmo vai me mostrar que essa empresa tem esse risco, por quê? Porque ela nunca declarou RAIS, ela tem sócio como candidato político, tem sócio candidato político eleito, tem 2 faturamentos incompatíveis, sócios beneficiários do Bolsa Família, é uma pessoa jurídica com mais de 10 quinais. Tudo isso demonstra, certo? O quê? Um risco. Isso não quer dizer que seja uma casualidade. Isso é o quê? A gente tem que aferir isso dentro do universo de dados e para que a gente tome uma decisão apropriada, a gente tem que compreender isso aqui. O que é? Ó, os dados aqui são fontes secundárias ou terciárias ou quaternárias, que na verdade aqui a gente está lidando com sistemas de informação para tomar decisão. E muitas vezes é necessário que o usuário vá buscar da fonte primária a informação e confirme para que tome uma decisão mais apropriada, certo? Então, você vê que há um trabalho por trás disso, para que a gente construa todo um processo de apoio à tomada de decisão. Então, a gente tem aqui outros sistemas que a gente visa exatamente buscar dar suporte. Esse sistema agora vai evoluir um pouco para esse outro sistema, que é um outro sistema mais robusto, onde a gente, em tese, tem todo esse risco aqui, ó, de fornecedor publicitante, com toda a descrição aqui da tipologia, o porquê, certo? Isso aqui a gente já tem todo o processo em si. Aqui a gente tem todos os tutoriais que a gente está fazendo para explicar cada coisa, certo? Aqui tem os padrões de risco, né, como eu estava falando para vocês, porque isso é importante, né? E aqui eu posso buscar nesse filtro, ó, eu posso buscar aqui, vamos por estado, né? Essa aqui é uma coisa mais específica que a gente está fazendo. Ele já vai me trazer todas as empresas do estado que apresentam risco, certo? E aqui ele já vai trazer a empresa, né? Aqui a gente está lidando com risco, certo?
Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão, alguma coisa, alguma colocação? Eu tenho ainda quanto tempo? Você ainda tem mais 10 minutos, se quiser. Pronto. Certo? Então, aqui eu já tenho mais ou menos aqui todo o quadro societário, certo? Aqui tem uma possibilidade, ou seja, de que haja um conluio, uma possibilidade, porque ela disputou licitação com outra empresa com sócio comum. Disputou com uma empresa no mesmo endereço, certo? Tudo isso aqui, ó, a gente tem aqui a rede multinível da empresa, certo? Como os nós dessa empresa, quem são essas empresas, ó, e os pontos comuns aqui, certo? Já está tudo aqui mais num grafo mais robusto, certo? Tem toda a descrição, a taxa de vitória, vocês estão vendo aqui, ó, né, que é bem diminuta, né? As propostas que ela participou, tá vendo, ó? Certo? E bem específica, né? Os contratos e aqui as empresas que ela concorreu. Os sócios comuns, tá vendo? E aqui o risco por endereço. Certo? Todo um padrão aqui, certo? A quantidade de funcionários, de acordo com o calendário, tem todo um processo de detecção. A gente pode fazer uma busca aqui no sistema, a gente tem por órgão público, por unidades aqui, né, unidades de gestão, né, de todo os entes públicos, beneficiários de determinados sistemas que aparecem aqui com valores altos, certo? A gente tem aqui, ó, certo? Uma pessoa aqui que tem contratos e tem seguro defeso aqui, ó, né? Tem todo um processo aqui de detecção, certo? Então, assim, seriam essas as considerações que eu teria a fazer no sistema e para mostrar a vocês exatamente essa percepção da relevância, né? Da questão da utilização dos dados para a tomada de decisão. Você percebe que a gente pode fazer uma investigação, logicamente de média complexidade ou de baixa complexidade, só usando o sistema, né? Só usando o sistema que está à disposição de qualquer promotor ou de qualquer usuário, certo? Além de outras aplicações que o tempo não vai me permitir mostrar, certo? Então, assim, me coloco à disposição para qualquer pergunta, essas seriam as considerações, e eu acho que, na verdade, a gente tem que começar a pensar nisso, né? O Pandora é um sistema que já está em 7 ou 8 ministérios públicos, ele, na verdade, é o irmão do Radar, que é um sistema que a gente usa no MPF, na SPEA, que é a gente está fazendo exatamente essa questão da junção do Pandora e Radar. Tudo que vocês veem aqui está no Radar, e tudo que está no Radar está aqui. É uma coisa pioneira, onde a gente, na verdade, se irmanou, tanto o Ministério Público Federal como alguns ministérios públicos dos estados, para conceber essa ferramenta, que é uma ferramenta colaborativa, ou seja, todos eles participam do processo de curadoria dos algoritmos, da questão do melhoramento dessas lógicas de sistema. E uma grande vantagem aqui, a gente não é refém de nenhuma empresa. Tudo foi concebido por esforço dos próprios ministérios públicos e por nossos parceiros, que é Microworks, que é Stakeholders, que é por servidores, certo? Então, assim, me coloco aí para qualquer dúvida e qualquer consideração. Para lei de microcontabilidade. Não estou ouvindo, não. Eu estou... Liga e desliga o microfone, nego, para ver. Não. Não estamos ouvindo. Então o Otávio já até parou a apresentação. Ela estava funcionando o microfone agora. Quer tentar entrar e sair de novo? Enquanto isso, Otávio,
só passando algumas perguntas que já foram feitas aqui, enquanto a doutora Neide volta. Nós temos aqui na nossa plataforma várias perguntas, né? Tem uma que até fui eu mesmo que elaborei, que é para explicar o que são tipologias, né? Porque as pessoas ouvem, tipologias, talvez não compreendam bem o que são, quais são as finalidades dela, apenas só para alinhar e situar os colegas, né, sobre essa nomenclatura, esse modo de pensar. Na verdade, Alessandro, tipologia é como se a gente tivesse uma recorrência de determinada conduta e a gente mapeasse aquela recorrência, certo? Então, por exemplo, a gente verifica aqui em determinado ambiente que as empresas, por exemplo, empresas fantasmas, em regra, elas são empresas que têm vários quinais, de 10 quinais, certo? E que tem sócios com baixa capacidade econômica. Então, eu crio uma tipologia, empresa que tem 10 quinais mais sócios com baixa capacidade econômica, ou seja, que esses sócios estão no Bolsa Família. E eu crio essa tipologia. Essa tipologia é uma regra de negócio que eu varro minha base. Então, lá, o que eu digo a você? Eu quero todas as empresas que têm mais de 10 quinais, que têm sócios com baixa capacidade econômica, que tenha e que recebam, né, que tenham inscrição no CAD único, ou que recebam, que sejam inscritos em programas sociais. Então, eu já tenho uma tipologia aí. E a tipologia, ela me leva aqui a inferir a probabilidade ou a hipótese de aquela empresa, naquela circunstância ali, né, ser uma empresa instrumentária, ou seja, uma shell company ou, na verdade, uma empresa axilar, né, que só serve para botar debaixo do braço, certo? Temos outra pergunta também aqui do colega Vitor Carvalho. Quanto tempo dura, em média, esses processos de investigação baseados nesses sistemas, com todas essas informações? Como eu falei lá na apresentação, eu acho, na primeira parte da apresentação, que falou da parte teórica, certo? Isso tudo traz consigo a necessidade de perguntas corretas e claras, certo? Então, quando ele explora o sistema, ele tem que ter uma hipótese definida para ele não se perder naquilo, porque senão vai acontecer o quê? Ele vai começar a explorar o dado, vai começar a se perder naquela profusão de dados, vai começar a sentir os efeitos da questão da infobesidade e vai se perder. E ele precisa ter uma objetividade, ou seja, a hipótese, ele precisa seguir especificamente a hipótese dele. É feita a questão dos inquéritos civis ou dos PICs. O objeto da investigação tem que ser rigidamente cumprido, a hipótese. E é por isso que a gente tem que pensar bem na pergunta. Porque se eu chego ali sem uma pergunta definida, sem saber para onde é que eu vou me perder. Qualquer lugar serve, entendeu? Então, assim, vai depender muito do processo de maturidade analítica do usuário, certo? Tem coisas que podem ser geridas rapidamente e tem coisas que precisam de mais tempo. Outra questão, muitas vezes as tipologias aí encontradas, como eu falei, revelam a necessidade de empregos metodológicos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de uma empresa ser fantasma. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar o sigilo fiscal dela para que eu afira se a integralização do capital foi feita ou não, porque essas empresas também, em regra, elas vão ter integralização em dinheiro em espécie, coisa que a gente vai confirmar que isso não existe, e aquilo ali já é um crime de falsidade, né, de falsidade. Atrelado também a outra questão, eles vendem o que eles nunca adquiriram, ou seja, emitem notas fiscais, certo? Sem aqueles produtos jamais terem ingressado no seu caixa. Bem também, eles têm um modelo de negócio muitas vezes que se quer, como é que eles constroem uma casa sem ter nenhum empregado, né? E por aí vai, entendeu? Mas eu preciso, para cada tipologia dessa, ter uma metodologia, e essa metodologia também tem que ter em vista o modelo de negócio do meio investigado, quer na questão da pessoa física, quer da pessoa jurídica, certo? Certo. Neide, quer tentar? Continuamos sem som.
Puxa vida. Deixa eu ver aqui. Rapaz, esse Teams hoje tá me tirando do sério. Deixa eu ativar o mudo. Tenta agora acionar o teu som, Neide, para ver. Não. Puxa vida. Bom, então vou fazer a outra pergunta. Em relação a essas alterações, Otávio, tanto da lei de licitação quanto da lei de improbidade administrativa, é relativamente tranquilo fazer a reconfiguração dessas tipologias? Sim, é como eu tinha falado antes, sabe, Alessandro? A grande questão é você fazer uma curadoria contínua da plataforma. A plataforma, tanto é que ela é beta, ou seja, ela está em contínuo ajuste. Porque, de fato, não adianta você fazer uma plataforma que fique refém do tempo. Ela tem que estar sempre sendo customizada, ela tem que ter uma plasticidade, ela tem que ter uma adequação. Então, por exemplo, com o advento dessa nova legislação, a gente vai sentar com os nossos parceiros, que são diversos, certo? Para customizar novas visões. Mas partindo também de uma questão bem específica, que eu acho que os colegas precisam também ter isso em vista. Hoje as fraudes também, elas são bem singulares. Elas estão mais afetas ao processo de execução do que ao processo de contratação. E vocês podem perceber que a gente, na verdade, prioriza mais o aspecto da execução do que propriamente a questão da contratação, em que pese ter dados. Por exemplo, qual a questão? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você percebe na plataforma que a gente coloca lá convite. Mas só um fraudador de bodega, um fraudador de beira de bodega, é que vai fazer fraude em convite. O cara, se for esperto, vai fazer o pregão presencial, que é o suprassumo da fraude, certo? E onde é que a gente vai pegar? A gente vai pegar exatamente na execução, certo? É a mesma coisa. A questão envolve todos esses processos, o quê? Metodológicos. E a nossa forma de abordagem, ela tem que estar sempre... A gente tem que ter um aspecto evolutivo. A gente tem que mudar nosso DNA, a gente tem que estar sempre em constante evolução, para depois se adaptar às novas realidades, entendeu? Essa é que é a grande questão do mundo digital. Perfeito. E aí nós temos também aqui uma pergunta da doutora Anabel Souza, que é, com esses dados, né, seria razoável se interpretar que diminuiriam a necessidade de constituição de forças-tarefas ou não? A questão da força-tarefa, na verdade, ela traz consigo vários benefícios, um dos quais a questão da impessoalidade, ou seja, a questão do distanciamento ou da despersonificação. Muitas vezes as forças-tarefas elas existem para proteger o promotor natural, né? Então, há outras questões que envolvem as forças-tarefas. E, na verdade, as forças-tarefas heterogêneas, ou seja, com pessoas de outras instituições, que, em tese, empregam o seu conhecimento em bases ou sistemas, né, de tomada de decisão, sempre é necessário. Tanto é como eu falei, esse sistema é fruto de várias instituições. Aí teve a ajuda do pessoal da CGU, o pessoal do TCU, da Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas, certo? Que ajudou a customizar a ferramenta. Mas a questão, logicamente, da força-tarefa, eu creio que é uma necessidade permanente, é uma necessidade inesgotável. Por quê? Porque a gente está sempre nessa questão de cão e gato, né? A gente está sempre atrás. E muitas vezes você criar um squad, ou seja, você criar um time, né, com múltiplos conhecimentos e heterogêneo, né, formado por várias percepções de mundo, é muito válido e é extremamente útil, né? Eu creio que, na verdade, as unidades como o GAECO, como questão de comissões de combate à improbidade, né, e outras, ela tem um ganho substancial porque são pessoas com diversos conhecimentos voltados para uma finalidade. Perfeito. Tem também aqui uma pergunta da doutora Delisa Ferreira, em que ela pergunta, né, os dados se referem a um período de quantos anos? Esses dados aí, eles têm uma limitação temporal? Não. Eles são... O nosso grande exercício, na verdade,
é a gente não se desfazer, porque o dado, na verdade, tem um contínuo, como eu mostrei para vocês. E muitas vezes o descarte do dado é muito complicado, porque, na verdade, o dado hoje, muita gente diz que é o novo petróleo, né? Mas, na verdade, não é, é o urânio. Como até Silvio Meira, eu gosto de falar muito de Silvio Meira, porque, para mim, ele é o que existe melhor. É o urânio, ou seja, para você fazer o descarte de um dado, você vai ter que ter todo um processo assim, de extrema intelecção, porque aquele dado pode não ser útil agora, mas daqui a 6 meses ele pode ser muito útil. Exemplo, vou dar um exemplo, certo? Por exemplo, eu tenho determinados servidores públicos que têm, eu tenho os endereços dos servidores públicos ao longo do tempo. E eu tenho os valores, os vencimentos desse servidor público. Eu posso fazer um cotejo das casas que ele teve e da casa que ele tem e aferir a compatibilidade disso ao longo do tempo, ou o acréscimo patrimonial disso. Eu posso verificar também a questão dos veículos de maneira histórica, como é que esses relacionamentos se dão. Na verdade, a gente tem uma política de não descartar, certo? A gente tem uma questão, nossa conformidade, nosso processo de conformidade é não haver descarte. Até porque a gente tensiona, no momento mais apropriado, lidar com Big Data, então todo dado se torna útil, entendeu? Entendi. O doutor João Gaspar, que estará também aqui no Oi, debate Sam, da... dá para ouvir agora? Agora, Neide voltou. Então, meu amigo Otávio, com o retorno da doutora Neide, vou passar para ela, vai fazer a pergunta do doutor Gaspar. Está conseguindo ver a pergunta, Neide? Oi? Está conseguindo ver a pergunta? Não, tá no chat? Sim. Deixa eu abrir o chat no computador e ficar vendo aqui. Tá. Tá, estamos na pergunta de quem? Do João Gaspar Rodrigues. Tá, joia. Tá. Desculpa aí, gente, o computador deu pane. O som não está saindo, eu estou falando do celular. E eu estou lendo as perguntas. Adaptações de informática. Verdade. Fica à vontade, Neide. Antes de fazer a pergunta, eu queria agradecer ao Otávio mais uma vez, porque eu adoro esse tema, eu adoro investigação e eu adoro ver como evoluímos e podemos evoluir mais para deixar de ser patos. Vamos lá. O doutor João Gaspar, ele está perguntando a seguinte questão: temos um direito assentado na racionalidade e na regularidade, chamado a atuar no mundo social imprevisível, instável, incerto, irregular e líquido. Como o MP se posiciona diante desses fenômenos assimétricos? Bem filosófico, típico de Dr. Gaspar. Assim, eu até peço desculpa, doutor Gaspar, eu não sei se eu vou ter a profundidade do conhecimento para respondê-lo, mas assim, porque eu sou mais maker, né? Eu sou mais, assim, eu sou meio, um tanto quanto, vamos supor, virtualizado. Mas na minha visão, o que é que eu acho, certo? Ele coloca algumas questões aí de Bauman, né? De Bauman, o mundo líquido, né? Na verdade, o que a gente vive hoje, na verdade, é a liquidez, é exatamente esse mundo VUCA, né? O extremamente volátil, extremamente acelerado, incerto. E o que está acontecendo? O Ministério Público, ou seja, o direito, ele vai ter que responder de uma maneira muito diferenciada, através da conjugação de saberes. Um dos maiores equívocos do direito é achar que ele é a solução para tudo, é uma panaceia para todos os problemas da sociedade, quando na verdade ele não o é. Na verdade, o direito é um instrumento, é uma moldura que tem que dar, vamos supor, o devido contorno e a devida, vamos supor, o devido acesso às questões mais... O problema é mais que não tá, o meu som não estava passando para lá. Entendeu? Você quer que eu desligue aqui? Pode falar, Otávio. Não, essa questão que envolve isso, né? Dentro dessa questão do mundo pós-normal, do mundo líquido, né? A gente percebe a questão, a necessidade de uma abordagem totalmente multifatorial. Se a gente for abordar um problema hoje, na verdade, eu creio que todos nós aqui, dentro da complexidade que a gente está percebendo, se a gente for tentar resolver um problema só com o direito, a gente vai se torar.
certo? A gente vai perder a percepção. Hoje, na verdade, a economia, econometria, estatística, filosofia, sociologia, psicologia, é o que está resolvendo, certo? O direito é só instrumento, é moldura, certo? É como se você pegasse a Mona Lisa e quisesse dizer que a moldura da Mona Lisa vale mais que o quadro. Não vale, certo? O maior problema do Brasil é questão exatamente, muitas vezes, de tentar judicializar a vida e, pior, é questão de parametrizar todas as soluções em cima do direito, de um códex, né? Uhum. Ok, doutora Leite. Ficou mudo de novo. É o computador? Volta para o celular. A outra pergunta é do doutor Caio Barros. Boa tarde. Esse sistema Pandora, ele depende da alimentação de dados por parte de uma infinidade de órgãos diferentes. Voltou a voz, Neide. Mas esse meu fone não é daqui. Ah, eu tá. não estou com o fone daqui. Neide, estamos ouvindo. Oi? Então, oi, estamos te ouvindo. Quer seguindo? Vamos. Tá, pergunta Vamos do doutor seguir. Caio Barros. Você já fez? Não. Não, então vamos lá. comecei. Começa aí. Doutor Caio Barros está perguntando se o sistema Pandora depende da alimentação de dados por parte de uma infinidade de órgãos diferentes, inclusive prefeituras, que normalmente são pouco informatizadas, como garantir que haja alimentação completa e em tempo real? Na verdade, a gente tem vários recursos aí, a gente tem um canivete de soluções, certo? A gente tem desde o web service, APIs, certo? Por exemplo, com a Polícia Civil, para a questão de RG, boletim de ocorrência, a gente tem convênio também com o Tribunal de Justiça, para a questão de acesso ao PJE, dados de processo, a gente tem acesso também à questão do Tribunal de Contas, que, na verdade, ele que compila essas informações dos municípios, certo? A Paraíba tem uma singularidade, de fato, a gente precisa reconhecer. Em que pese ser um estado pobre, um estado do Nordeste, sofrido, mas a gente tem um nível de informatização alto, né? A gente tem a sorte de ter na Paraíba Campina Grande, que eu costumo dizer que é o Vale do Jabá, que faz concorrência ao Vale do Silício. Campina Grande na verdade, um polo de tecnologia, tanto quanto a questão do Porto Digital. Campina Grande é muito, muito à frente do seu tempo. É isso aí, seu Paraíba. Vou pela escada. E o que é que acontece com isto, né? A gente percebe que essa maturidade digital, como um todo, traz algumas facilidades. Mas aí também existe um processo também de coleta por crawlers, robôs, que faz web scraping, faz determinadas bolsas em portais de transparência. Tem todo um processo do mais variado, entendeu? Para essa captação e estruturação do dado. Perfeito. Complementando aqui a pergunta do doutor Caio, eu entendo a preocupação do colega justamente por causa do nosso interior. Você sabe que, não sei se você sabe, mas até mesmo nossos portais de transparência dos municípios do interior acabam sendo alimentados na capital e não em tempo real. Teria alguma sugestão para que nós trabalhássemos no sentido de levar essa informação para esses municípios? Doutora Neide, veja só, uma percepção minha, certo? E aí acho que a Alessandra também pode somar essa questão dessa visão, é que a gente tem uma legislação também nacional já bem sedimentada no que diz respeito à Lei de Acesso à Informação, e aos portais de transparência. Se os municípios cumprissem seu dever constitucional e veiculassem os portais de transparência da forma como era para ser, ou seja, com dados passíveis de serem reconhecidos por máquina, muito disso seria resolvido.
porque a gente poderia fazer buscas massivas de dados nesses portais e fazer com que existisse um mashup, dado sobre dado, para buscar determinadas conclusões, certo? O que a gente percebe, de fato, é o quê? É que muitas vezes a gente não tem cobrado a devida, como se fosse a devida observância da legislação, dos portais de transparência, que, na verdade, estão lá, tão somente pro forma, mas não estão adequados aos outros princípios básicos que o Brasil é signatário e a lei veicula, certo? E a outras legislações correlatas, entendeu? Então, a gente percebe que há, de fato, assim, como eu falei, transportaram a burocracia para o digital e não verificaram a necessidade da adequação. Eu acho que o grande trabalho é começar por aí, exigir dos municípios que os portais de transparência sejam adequados à legislação. Correto. A doutora Suzete faz a seguinte pergunta. Se você já tem, isso com certeza você já deve ter, um levantamento estatístico do ganho que houve em relação aos trabalhos do MP com a utilização dos sistemas. Doutor Neto, assim, veja só, uma coisa que é bem interessante, assim, muitas vezes a gente está acostumado a quantificar as coisas, certo? Então, tem uma percepção, assim, tanto quanto, vou tentar falar de dados, ou seja, quantificáveis, né, que para a gente, na verdade, não são agradáveis, mas são fruto de trabalhos em razão das plataformas. Infelizmente, a gente aqui, para você ter ideia hoje, a gente tem aqui ações massivas, ou seja, a gente tem um ex-governador que foi preso, tem todo o secretariado dele, o 90% do secretariado dele que foi preso ou investigado. A gente tem uma assembleia também que tem vários atores investigados, certo? E responsabilizados. A gente aqui desenvolveu determinadas operações, como a Calvário, que tiveram dimensão bem, vamos supor assim, catastrófica, o que não é bom, mas fruto do uso massivo da plataforma. Afora essa circunstância, a gente percebe o quê? Os promotores na ponta estão tendo maior assertividade em suas ações. Por quê? Primeiro, estão encontrando os réus, que antigamente era muito difícil encontrá-los, por incrível que pareça, né? No mundo tão, né, massificado de dados, era difícil encontrar. Encontrando as testemunhas, também que era muito difícil encontrar testemunhas, certo? Então, isso tem facilitado muito o processo de fechamento de determinados casos, né? Isso tem trazido determinadas questões. Afora a questão, a gente tem aqui, que peça um estado pequeno, Ministério Público pequeno, como eu falei, a gente está parecendo um piquinês, ou na verdade um pinte, a gente está querendo morder canela de gente grande, porque a gente está, assim, tem processos bem complexos, processos que desafiam a nossa estrutura, né? Tanto é que a gente montou uma força-tarefa com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, e assim, uma das coisas que a gente pode perceber dentro desse contexto, e aí é uma questão mais imaterial do que material, é o vínculo de confiança da população para com o serviço que o Ministério Público presta, né? Isso tem sido bem significativo. A gente, como o Uber, como o Facebook, como a Google, a gente vive da confiança. E, através dessas ações massivas e assertivas, a gente conseguiu retomar esse processo de confiança, que é uma coisa diária, né? Correto. Doutor Otávio, em relação a essa questão da confiança da população, como é que, com os programas, se consegue trabalhar a questão da participação popular, do controle social do poder público? Aqui, doutora Neide, a gente tem aqui uma iniciativa que é a chamada do Hackfest. Hackfest é uma maratona, né? Uma maratona que tem a tecnologia por pano de fundo, que visa, né, tão somente auscultar a população. É como se fosse assim uma pivotada na audiência pública, ou seja, a gente pegou e fez um reprocessamento, um relook da audiência pública, porque na verdade o que a gente faz? A gente convoca a população através de uma pluralidade bem significativa, certo? Para fazer parte disso e para que elas digam as dores delas e não a gente resolver nossos problemas. Porque muitas vezes quando a gente faz uma maratona de tecnologia ou faz uma determinada ausculta, a gente quer, na verdade, resolver o nosso problema.
A gente não quer resolver o problema deles. E muitas vezes a gente, em tese, traduz aquilo para o universo de dados, cria sistemas, né, cria plataformas também, para poder dar a eles uma possibilidade, certo? Melhor, entendeu? Correto. Eu sou fã do Hackfest. Nós já fizemos aqui, o Sampa fez aquele primeiro, e eu adorei essa experiência. E a outra experiência que eu admiro muito da Paraíba é o foco, né? Que aqui nós temos a rede de controle, mas eu queria a rede ainda mais atuante. Vocês conseguem com o foco, também ampliar esse universo de dados, de troca de informação? Na verdade, a senhora foi muito feliz pela colocação. Eu acho que sem o foco, nada do que vocês viram aí seria possível, certo? Muito desse sistema, na verdade, é fruto exatamente de vários parceiros que estão dentro do foco, né? O foco, na verdade, é o nascedouro de tudo isso. Tanto do Hackfest, como essa questão dos sistemas, porque, de fato, ele deu coesão a alguns relacionamentos de diversos atores das mais diversas instituições. E a gente aqui, na verdade, teve a felicidade, eu acho que foi... Acho que foi, não. Foi o primeiro estado a criar o foco. O foco surgiu na Paraíba. E, em razão disso, foi possível a gente criar todo esse ambiente favorável à questão da cooperação e da colaboração. Isso é ótimo. Minha última colocação, se ainda dá tempo de fazer mais? Com certeza. Sim. Nós temos a realidade que você colocou, que as crianças já nascem hoje dentro desse universo digital, né? Muitos, apesar de não nascer, mas cresceram bastante nesse universo digital. Como atrair para esse universo, como fazer trabalhar, como fazer essa mudança de cultura dentro do Ministério Público para se chegar a esse MP 5.0 que a gente almeja, com a turma, assim, por exemplo, mais da minha idade, o pessoal mais antigo na casa, que já tem mais de 30 anos de casa. Como é que a gente puxa essa turma de uma maneira efetiva para esse universo? Eu acho assim, eu acho que todo mundo está sendo um pouco tragado por isso, né? Eu acho que, na verdade, é uma questão de necessidade. E a pandemia trouxe um efeito interessante, né? As pessoas, não da sua geração, que a senhora é nova, mas a geração mais old, né? A geração assim da minha avó, por exemplo. Tá todo mundo no WhatsApp, tá todo mundo fazendo videoconferência com a família e tal. Eu acho que a função, das instituições é criar ambientes de convivência onde a gente consiga desmistificar algumas questões. E um processo de aprendizado contínuo, para que a pessoa aprenda e sem nenhum tipo de vergonha. Eu acho porque o processo de humildade é um processo, esse mundo, extremamente necessário. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e que a gente, na verdade, precisa desse processo contínuo de aprendizado e entender isso. Eu acho que a gente precisa perder o medo. E para perder o medo, a gente tem que conviver. É feito, por exemplo, uma coisa que eu aprendi até com o ex-procurador-geral, o doutor Oswaldo Trigueiro. Ele dizia uma coisa interessante. A questão da política da segurança institucional. A gente tem que colocar lá as roletas com as credenciais para acessar as catracas ou roletas, não sei como é que vocês chamam aí. As catracas. E eles, rapaz, isso vai trazer muito problema. Mas isso não, Otávio, a gente coloca as catracas para o pessoal se acostumar com as catracas. E com o tempo a gente vai colocando a obrigação de passar a identidade funcional para liberar a catraca. E aquilo ali vai entrar no hábito. É a mesma coisa, por exemplo, com a questão da massificação dos telefones funcionais, smartphones, você colocar as comunicações pelo WhatsApp, colocar as comunicações pelo e-mail, colocar, por exemplo, assim, os sistemas no celular, com um sistema responsivo, que você consiga despachar ali, um sistema como a gente agora percebeu. A gente percebeu que fazer audiência pela plataforma, se logicamente tiver objetividade, é muito melhor, é ágil, é prático, é menos custoso, certo?
não mata, certo? Não mata, tira o calor, mas logicamente não mata. Então a gente precisa desmistificar algumas coisas. E as instituições, eu digo assim, os ministérios públicos, Poder Judiciário, tem que ser plataforma para viabilizar esse processo. Um processo de aprendizado contínuo. Eu estava conversando com o Alessandro sobre a necessidade de implementar exatamente o quê? A mentalidade analítica dentro do Ministério Público. Começar a questão da gente entender dados, entender o que é capaz desse dado fazer, porque isso vai servir para tudo hoje. Desde a questão da economia doméstica, a gente ter a possibilidade de pesquisar o valor de um alimento, onde eu compro, como eu compro, de que jeito eu compro, tá? A questão da escola dos seus filhos, para saber se vale a pena, se não vale a pena, se está conforme, se não está conforme, até a questão de uma ação efetiva, entendeu? Então, eu acho que a questão do entendimento de dados faz com que a gente tenha condição de melhor interagir no mundo. E, inclusive, também ser cidadãos mais plenos, porque a cidadania também tem que ser exercida nesse ambiente digital. Ótimo. Muito bom. Alguma questão mais, doutora Neide? A questão da segurança digital. Ultimamente, nós vimos a questão dos ataques de hackers, né, nas instituições jurídicas. Como é que o Ministério Público está trabalhando a questão da segurança? Como é que nós podemos nos fortalecer nesse aspecto? Doutora Neide, eu vou dizer aqui a senhora assim, mas que vai estar gravado. A gente comprou aqui um monte de rosário, uns terços, e reza todo dia. Mas eu vou dizer, não, mas o que é que acontece, assim, de fato, o que é que está acontecendo? São coisas imprevisíveis, eu acho, certo? Eu acho que a imprevisibilidade também desse universo, você vê, o Google sofreu um ataque ontem massivo, DNS, certo? Então, o que é que está acontecendo? A gente precisa, de fato, como eu falei para a questão da execução imperfeita do desconhecido, a gente precisa, de fato, encarar. E se acontecer, a gente tem uma política para minorar o dano. A gente não vai evitar disso acontecer. Porque, veja só, muitas vezes que a gente percebe nesse universo digital, o maior problema não é com o sistema e com a plataforma, é com o usuário. É por isso que o processo de aprendizado contínuo é necessário. Para a gente, em tese, entabular, introjetar nele a cultura, para que ele consiga efetivamente diminuir o risco da sua interação, né? Eu acho que aqui na Paraíba, por exemplo, essa questão, a gente tem redundância, a gente tem vários critérios de políticas de firewall, a gente tem vários protocolos de segurança. Mas se ela perguntar, é 100%? Não. Por exemplo, muita gente a gente vê dentro dos ministérios públicos, serviço público, eu não vou subir os dados para Google, para Amazon. Meu velho, eu acho mais seguro do que botar na bodega que está aqui vizinha, certo? Eu acho muito mais seguro. A gente precisa ter uma percepção disso. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter essa percepção. O imprevisível, ele cai sobre todos, entendeu? O imponderável também. Não, é um mundo totalmente novo. E eu acho que a gente tem que se sujeitar a isso. Segurança nesse mundo mais não tem, não. Só ver a pandemia, né? Ninguém pensava, né? Sim, verdade. Com toda certeza. Doutora Anabel ainda faz uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte: eu gosto muito de realizar as audiências e mediações online. O problema é atuar com a população mais pobre. Exatamente isso. O grande desafio nosso hoje nesse mundo massificado de dados é não esquecer ninguém. A obrigação é exatamente de ter um processo de alfabetização digital, da gente, na verdade, ter essa migração para o digital, mas não esquecer absolutamente ninguém. E é por isso que eu acredito, e a gente tem um projeto junto à CNBP, para que os ministérios públicos sejam polos, hotspots para acesso à rede mundial. Que a população carente vá ali e consiga acessar a rede mundial, que ele se eduque também digitalmente, entendeu? A gente tem essa obrigação, né? E, de fato, a gente não pode ter essa percepção. Mas uma coisa também, um dado bem interessante sobre essa questão, muitas vezes a gente se engana, mas o pessoal de camadas, infelizmente, mais pobres, eles têm um nível de interação social bem interessante, interação digital bem interessante. Todos já estão com celular. Eu acho que o FUST, que é o Fundo de Modernização das Telecomunicações, devia ser empregado nesse ambiente. Recentemente, o Senado enviou um projeto para o presidente da República, nesse sentido de, em tese, criar polos digitais também nas escolas, né? A gente precisa, de fato, trazer todos
todos, absolutamente todos, para o digital, sem esquecer ninguém. Ótimo. Ok, doutora Neide, algum complemento mais aqui no chat do evento? Acho que a última pergunta foi da doutora Anabel, realmente. Fique à vontade, doutora Neide. Então, Otávio, eu vou encerrar minha participação, porque eu vou para outra sessão digital. Nós teremos uma posse digital hoje, 2 colegas que assumem como procuradores, né? E nesse mundo digital, nós já chegamos às posses digitais. Com certeza. Eu queria agradecer a senhora pela atenção, pelo carinho e a generosidade do acolhimento, a Alessandro pelo convite, certo? Para mim é muito gratificante poder passar algumas loucuras, né? Alguns vieses assim que a gente tem, alguns insights que a gente tem, né? Agradecer também a oportunidade ao Ministério Público da Paraíba e à PGR, porque tem nos permitido errar. Isso também que a gente vem fazendo é fruto de erros contínuos, daquela questão do empirismo, do acerto e erro, né? E dizer que a gente está sempre disponível, certo? A gente está sempre disponível para bater um papo, para se ajudar mutuamente. E eu acredito que a gente só vai chegar longe se a gente chegar junto. Quem quiser ir sozinho, vai rápido, mas só chega até a esquina, certo? Quem quiser ir longe tem que ir junto. Isso mesmo. Vamos lá, vamos trabalhar o Pandora aqui no Amazonas também, né? Se Deus quiser, à disposição. Eu aqui, de parte do CEAF, eu só tenho a agradecer a esses 2 ícones que tiveram conosco nesta tarde. Doutor Otávio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E, doutora Neide, sucesso na reunião do colégio, na posse dos novos colegas. Transmita a eles, de parte do CEAF, a nossa alegria e os desejos de sucesso nessa nova etapa da carreira. E aos colegas que estão aqui assistindo, participando, nós daremos aqui uns 15 minutos de intervalo para iniciarmos a segunda conferência da tarde, quarta do dia, e aí dá tempo do pessoal beber uma água, ir ali no banheiro, comer alguma coisa. Otávio, meu amigo, muito obrigado. Saudades do Nordeste, abraços a todos os nordestinos, em especial os paraibanos. Muito obrigado a todos e até breve.